O Especial Saúde está na sua companhia. Seja bem-vindo. Uma nova discussão tem estado na ordem do dia em todo o mundo. A entrada no mercado dos medicamentos biosimilares, que a Organização Mundial de Saúde define como fármacos biológicos que são similares em termos de qualidade, segurança e eficácia a medicamentos de referência. Um medicamento biosimilar é um medicamento similar a um biológico que já tenha recebido uma autorização de introdução no mercado. A substância ativa é semelhante à do respectivo medicamento biológico de referência, sendo que a biosimilaridade se define como a capacidade do medicamento demonstrar similaridade em termos de qualidade, segurança e eficácia, relativamente ao biológico de referência com o qual esteja a ser comparado. A decisão de tratar um doente com um medicamento biosimilar deverá ser tomada na sequência do parecer de um profissional de saúde qualificado, uma vez que estes medicamentos são similares, mas não são iguais. Hoje, no Especial Saúde, vamos falar sobre medicamentos biosimilares, uma vez que muitos deles entram no mercado em breve, fim do período de patente legal dos chamados biológicos. O que são? Como funcionam? Quais as limitações e cuidados que devemos ter? É o que vamos saber com os nossos convidados. E começo já pelo professor João Eurico da Fonseca. Muito obrigada por estar connosco. Temos a ideia de que biosimilares e genéricos são a mesma coisa, embora uns sejam para medicamentos inovadores, outros para medicamentos biotecnológicos. É isto, professor, ou não? É um bocadinho mais complicado do que isso, no sentido em que os biosimilares são, de facto, uma tentativa de cópia exata da estrutura de uma droga, de um fármaco, de um medicamento, só que esse medicamento, ao contrário do que é copiado por um genérico, é muito mais complexo. Porquê? Muito maior e com uma estrutura muito mais complexa. Uma analogia simples, estamos perante a diferença mais ou menos entre uma moto, um motociclo, e um avião comercial. Ok. Portanto, a diferença é muito grande em termos de complexidade. A moto será o genérico. O avião... o biosimilar será um avião comercial de longo curso. Mas, portanto, eles aparecem como consequência dos biotecnológicos, não é? Isso aí está correto? Isso é lá para que as pessoas lá em casa entendam. Exato. Ou seja, são medicamentos que são produzidos em células vivas, são estruturas complicadas no sentido em que têm muitos ramos, muitas ramificações, são pequeninas, são moléculas, mas à escala das moléculas são gigantes. Claro. E são gigantes muito complexos. E, portanto, é mais difícil estabelecer a cópia perfeita, digamos assim, que é obtida no caso dos genéricos face à pequena molécula original, do que o processo que é obtido em relação ao biosimilar e o inovador biotecnológico, o fármaco original. Biotecnológico. E por isso... Para vocês médicos, o aparecimento destes biosimilares é uma boa notícia ou nem por isso? É uma boa notícia, é uma oportunidade de aumentar a acessibilidade de medicamentos que são muito dispendiosos. Portanto, os medicamentos biológicos são muito caros. Muito dispendiosos e, por isso, o aparecimento deste grupo novo de medicamentos, que são, no fundo, uma tentativa da biotecnologia de se adaptar à realidade, a partir do momento em que as patentes, o direito de manter a exclusividade sobre a molécula original cai, e começa-se uma tentativa de reproduzir o processo de fabrico de outra forma para se chegar à estrutura molecular que é conhecida. E eu aqui gostava de deixar uma pequena nota, que é, ao contrário do processo simples de cópia de uma molécula pequenina, estas moléculas muito grandes têm um processo de fabrico complexo, que não pode ser reproduzido tal qual ele é feito pelo medicamento original, porque o processo de fabrico é segredo industrial. E, portanto, estabelecendo aqui mais uma analogia, na verdade, o que se vai fabricar é um avião comercial tão parecido como aquele, mas é fabricado na oficina da concorrência. Ou seja, com também capacidade industrial muito boa, mas o processo de fabrico é diferente. Até porque não é conhecido. Não é conhecido. E por isso há aqui uma ligeira instabilidade no produto final que leva a um grande rigor das autoridades do medicamento. Leva-os a vocês a terem dúvidas ou não ainda? Algumas interrogações? Teríamos imensas interrogações, não fosse nós estarmos sob o enquadramento da Agência Europeia do Medicamento e da nossa Agência Reguladora Nacional, que exige de uma forma muito cuidadosa não só a equivalência do ponto de vista da estrutura molecular, mas também da forma como o medicamento funciona em ambiente experimental, incluindo ensaios em animais, e depois os chamados ensaios clínicos, que são feitos
com molécula original são reproduzidos, pelo menos parcialmente, com estes biosimilares. Isto é um nível de exigência que não é tido com os chamados genéricos. Portanto, aumentamos muito o patamar e, como tal, temos que ter consciência das diferenças potenciais, mas já temos algumas garantias de que essas diferenças estão apagadas. Como recado final, é muito importante termos um período após o início da utilização destes medicamentos de vigilância muito estreita da eficácia e segurança. Vou passar já para o Dr. Heitor. Eficácia e segurança estão em causa, na sua opinião, e na opinião da Apifarma, relativamente ao aparecimento destes biosimilares e comparativamente com os biotecnológicos, Dr. Heitor? O Dr. João Eurico já enquadrou melhor do que eu faria a questão da autorização dos medicamentos biosimilares, que são enquadrados por uma legislação europeia, são aprovados pela Agência Europeia do Medicamento e, obviamente, que têm garantida a sua qualidade. Eu, quando se fala de qualidade de medicamentos, gosto sempre de citar uma pessoa com quem trabalhei, que é o professor Augusto Moraes, que dizia que a qualidade é aquilo que qualquer empresa resolve. É preciso que seja uma empresa com capacidade para fazer, mas não é o passo limitante da aprovação dos medicamentos. Claro. E, portanto, sobre esse ponto de vista, não temos dúvidas. Agora, o Dr. João Eurico também fez aqui salientar algumas questões. Em primeiro lugar, nós não estamos perante medicamentos genéricos, em que a similaridade é vista por um estudo de biodisponibilidade e bioequivalência. A similaridade destes medicamentos é vista por ensaios clínicos. Claro. E porque eles não são de facto iguais, porque o processo produtivo é um processo fácil de controlar, eles são não inferiores, porque os ensaios clínicos, enfim, grandes tecnicidades, mas os ensaios clínicos que levam à aprovação destes medicamentos são geralmente ensaios de não inferioridade, significa que eles não são inferiores em termos de equivalência àquilo que é o medicamento original, mas não são iguais. Colocando-se que, pelo seu mecanismo de ação, todos eles podem causar mecanismos de imunogenicidade nos doentes que os tomam. Portanto, não colocando em causa aquilo que é o enquadramento regulamentar da aprovação, as dúvidas que se me colocam é na atual falta de enquadramento regulamentar em Portugal no que diz respeito à prescrição, à dispensa e à utilização. Isso porquê? Porque eles não são intersubstituíveis. O genérico é, por natureza, por definição. Não é o caso dos biosimilares. Essa característica não é a característica dos biosimilares. A intercambiabilidade, a possibilidade de substituição entre um e outro imediata. Esse é que será o grande Portanto, essa é uma questão que deve ser ponderada e que deve sempre, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, feita pelo médico. Eu diria que, para um novo doente, essa questão colocar-se-á menos. O médico, tendo experiência com o medicamento, irá tendo capacidade de ir prescrevendo esse novo medicamento. Mas para quem está a utilizar, para quem já está com um biosimilar, medicamento que tem mecanismos imunogénicos. A troca imediata não me parece, de facto, a melhor forma de cuidar do doente nesta questão. Depois há aqui também uma questão, é que aqui é um enquadramento puramente regulamentar, com o qual não estamos de acordo enquanto indústria farmacêutica, é a extensão imediata das indicações. O que é que isto significa? Significa que os medicamentos foram aprovados e foram feitos ensaios clínicos, não tão abrangentes, mas enfim, com menos pessoas, mas apesar de tudo que demonstram a inferioridade, em relação à indicação A ou B. Mas o medicamento original já pode ter as indicações da A a Z. Há tantas, mas A, B, C, D. E a ou B, para o qual foram feitos ensaios também para o biosimilar, enfim, penso que é... será complicado. Agora, para as outras que não foram feitas, a extensão imediata e a utilização imediata nessas indicações também não nos parece que deva ser feita sem alguma Por não haver conhecimento concreto, não é? Por não haver conhecimento concreto, porque não é a mesma coisa estar a prescrever numa situação
em que a eficácia clínica tem dados de suporte, numa situação em que esses dados foram substituídos por uma extrapolação de indicações. Já vamos voltar à questão da substituição, mas primeiro queria ouvir o Dr. Carlos Martins, porque convém saber qual é a posição do administrador hospitalar face ao aparecimento de um novo medicamento que custa menos e que, portanto, aqui é o dinheiro que está em causa e que, portanto, será uma benesse. Eu sei que o Hospital de Santa Maria, os medicamentos que estão para entrar no mercado ainda não entraram em lado nenhum, mas há outros já biosimilares que entraram e o senhor já fez contas. Como é que é, Dr. Carlos Martins? E muito obrigada por estar connosco, logicamente. Não, em primeiro lugar, dizer que o que está em causa para mim, para o meu Conselho de Administração e acredito para todos aqueles que têm responsabilidades semelhantes ou iguais às minhas, o que está em causa, em primeiro lugar, é a saúde dos nossos doentes, daqueles que estão à nossa responsabilidade. E recordarmos sempre que, por vezes, o barato sai caro. Isto é verdade. Uma medida estritamente financeira ou contabilística pode ter repercussões em termos de ganho de saúde completamente ao contrário daquilo que se previa. Para já não falar na qualidade de vida da pessoa e, eventualmente, da sua própria vida. E, portanto, esta questão, como outras, é naturalmente sopesada no Centro Hospitalar Lisboa Norte, nas suas 2 unidades hospitalares. Somos um dos, eu não sei se haverá algum hospital que tenha um biosimilar neste momento, nós temos há um ano a esta parte um medicamento biosimilar, sem reações adversas e, portanto, com reações que estão registadas pelo plano de risco. Para que área terapêutica, doutor, já agora? Na área das anemias, aliás, que depois acaba por... Depois é um bocadinho difícil agora distinguir se é mais na área oncológica, na hematologia ou na nefrologia, mas é, digamos, nessa patologia. Dizer que, naturalmente, a questão do biosimilar exigiu da nossa parte uma análise, digamos, eu diria, com maior rigor, pelo conjunto de passos que foram dados, que não em relação às trocas que vamos fazendo entre o medicamento marca e o medicamento genérico. Sendo que há uma regra deste Conselho de Administração que em qualquer circunstância, isto é, em qualquer reação adversa que seja registada, imediatamente é feita a reposição do medicamento ou do dispositivo, por vezes é uma reação ao dispositivo que o doente vinha usando. E, portanto, a decisão é clínica, é partilhada em primeira mão. Não há imposição da administração. Não há imposição da administração. É uma decisão clínica, da equipa clínica com os farmacêuticos, depois da Comissão Técnica de Farmácia e, naturalmente, a decisão também de reação adversa é clínica e a farmácia, neste caso, tem a obrigação e a administração de prover a aquisição desse medicamento. Em relação aos biosimilares, portanto, isto dizer-lhe de uma forma geral qualquer troca. Entendemos. Em relação aos biosimilares, há aqui um outro grau de exigência, eu acho que ficou patente em posições muito técnicas, seja da área médica, seja da área clínica, seja da área de indústria. Em primeiro lugar, temos que olhar para aquilo que é a oferta que existe no mercado. Isto é, que oferta que existe em biosimilares? Quais são os que têm autorização de introdução no mercado? Quais são os que têm, perfeitamente, de forma clara, garantia de segurança, de eficácia, etc. Enfim, tudo. E não só isso, e também em termos de garantia de produção, porque não podemos avançar por uma troca e depois haver quebras de produção. Em segundo lugar, olharmos bem para aquilo que é a posição do regulador em matéria desse medicamento e se todos os itens estão cumpridos. E só então é que a administração tem uma pré-decisão, e é uma pré-decisão porque é o momento em que se vira para o seu corpo clínico e diz valerá a pena equacionarmos a introdução do biosimilar no hospital. Claro. E há aí um processo depois que envolve o corpo clínico, os farmacêuticos, a Comissão Técnica de Farmácia, o próprio Infarmed, até chegar à administração a dizer esta é a decisão. E foi aí que tomamos. Portanto, não é exclusivamente, digamos, financeira. Administrativa. Sendo que, neste caso, conseguimos cumprir aquilo que é um dos nossos objetivos, fazer mais, melhor e com menos. Isto é, e o biosimilar é um exemplo perfeito. Estamos a fazer mais porquê? Estamos a fazer mais porque conseguimos fazer com menos 1,2 milhões. Com menos 1,2 milhões. Portanto, conseguimos libertar essa poupança para fazermos uma cobertura maior em termos de doentes, não só nestas patologias, mas noutras patologias. Estamos a fazer melhor porque, de facto, os resultados que temos são resultados de qualidade, de aumento de qualidade de vida e a terapêutica tem provado ter resultados muito positivos. Portanto, isto foi uma bênção, o aparecimento destes medicamentos não é uma bênção, é uma oportunidade, é mais uma oportunidade que funciona, que tem funcionado. Repare, nós estamos a investir muito na investigação, vamos criar agora muito em breve um centro de investigação clínica integrado, portanto, faculdade, hospital, IMM,
E uma das áreas, uma das janelas de oportunidade que queremos abrir, não a Portugal, mas à Europa, é captarmos, deslocalizarmos ensaios também a biosimilares para dentro da nossa instituição, até porque já temos um medicamento e no nosso plano do medicamento, de estratégia da política de medicamento, temos previsto chegar a 2015 com 4. Professor João Eurico da Fonseca, a questão da substituição, que foi aquela que o Dr. Heitor deixou aqui na mesa como a mais problemática, entre outras, mas esta foi de facto aquela que pode lá em casa alertar para problemas. Como é que se faz quando uma pessoa está a tomar um biotecnológico e de repente lhe aparece um biosimilar? Como é que se faz essa troca? Sem entrar em termos muito técnicos, só definir bem o que se entende por substituição. Quando se fala nesta área médica de substituição, quer-se dizer, na farmácia de um hospital, o medicamento ser trocado pelo seu biosimilar sem conhecimento e sem autorização do médico nem do doente. A isto se chama a substituição automática. Isto contraria todos os procedimentos habituais da prática médica, com a agravante de se perder, inapelavelmente, a rastreabilidade do produto, ou seja, torna-se mais difícil seguir o que é que está a acontecer nesta troca entre o original e o biosimilar, e em situações precedentes em que a utilização de medicamentos mais complicados, que obtiveram formulações diferentes e de menor custo, apareceram no mercado, o que se seguiu foi os indivíduos que estavam a ser tratados com sucesso, com segurança e eficácia, mantiveram-se na molécula original e só novos tratamentos é que foram iniciados com essas outras alternativas. Parece a toda a comunidade lógica médica mais lógico que se proceda da mesma forma, ou seja, os indivíduos que estão a ser tratados de forma eficaz e segura devem se manter como estão. Sendo que a introdução dos biosimilares parece ser mais lógica para início de terapêutica. Há aqui várias questões que estão por trás disso. O meu colega Heitor Costa já mencionou um aspecto importante, que é a imunogenicidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer a alergia do nosso corpo a estas moléculas complicadas, que vai desde reações potencialmente fatais à perda de eficácia do medicamento, ou seja, as nossas defesas comem o medicamento. E o medicamento desaparece e deixa de ser eficaz. E pior, essa perda de eficácia transmite-se depois à molécula original. Depois de perdermos a eficácia com esta molécula, mudamos para a original, mas o nosso corpo reconhece-a como parecida, naturalmente, e come-a também. E, portanto, há aqui um conjunto de pequenas nuances que faz com que isto não seja aconselhável. Como é que vocês médicos conseguem saber como é que fazem? É complicado, não é? Parece... Por exemplo, deu resultado no biosimilar que o Dr. Carlos Martins lá tem no Santa Maria, mas será que é sempre assim? Há aqui perigos o doutor alertou para isso, até para a morte, não é? Quer dizer, como é que isso é feito? Todos estes fármacos já foram testados em ensaio clínico, num universo relativamente pequeno de indivíduos. O que está a ser feito, como todos os fármacos são introduzidos no mercado, na utilização do dia-a-dia, há uma farmacovigilância ativa em todos os locais do mundo em que eles são libertados. E todos os dias estão a ser reportados efeitos adversos. E há uma atenção especial ao chamado lote. O lote quer dizer o conjunto de medicamentos que saiu do mesmo processo de fabrico. E se de repente aparece um sinal nesse lote, nós podemos isolar o lote e perceber que alteração do processo de fabrico aconteceu. Nesta linha, é de crer que a introdução de biosimilares em Portugal seja já reforçada com alguma farmacovigilância, o termo que se usa para observar os efeitos adversos, os problemas com os medicamentos na introdução no mercado, já venham resultados de outros países. E por isso, quando nós estivermos a manejar estes fármacos, estejamos um bocadinho mais seguros. Mas vai ser muito importante, mesmo fundamental, que o país, uma vez que vai haver algum pioneirismo devido a várias circunstâncias da acessibilidade destes medicamentos a nível europeu, nós vamos ser pioneiros. E, portanto, ao sermos pioneiros, temos de ter muito cuidado a nível nacional, quer as agências reguladoras, quer os médicos, quer os próprios doentes e as sociedades científicas, que têm um papel muito importante ao promover a existência de bases de dados e guardar bem os dados e estar atento aos dados para podermos alertar as autoridades para o problema que possa aparecer com alguns medicamentos. Como é que estão a reagir, doutor Heitor, as empresas dos medicamentos que produzem, de facto, os originais, digamos assim, os biotecnológicos, com medo face a esta situação ou tranquilos? Face também à crise que está instalada no país, logicamente. Com tranquilidade, sabe que a perca de patente e a introdução de medicamentos genéricos nas outras tipo de moléculas e, neste caso, a introdução de biosimilares é uma regra do sistema
com o qual as empresas têm de conviver, não é? E, portanto, e como são empresas que gerem o seu futuro planeadamente, reagem com a tranquilidade que o planeamento permite. Agora, como também são as empresas que desenvolveram os originais e no desenvolvimento... Não tem a ver com o segredo, porque aqui, se calhar, entrávamos demasiadas complexidades. Eu próprio não sou um perito nessa matéria, mas como estive envolvido aí num projeto de vacinas produzida por biotecnologia, portanto, em cultura celular, apercebi-me do que é, de facto, a dificuldade de controlar estes processos. E muito da ciência aqui está, de facto, no processo produtivo. Claro. Que não é mimetizável, é tentativamente imitado, mas nunca é igual. É estranho, não é? Para quem está de fora é estranho ouvir este diálogo sobre... Porque nós pensamos que é uma coisa completamente evidente. Não é. Não será não é porque não temos ali uma máquina a produzir químicos. Temos células a produzir, contudo, a variabilidade que isso tem, o problema que isso tem, a produzir moléculas. Completamente. E é um processo complexo. Olha, veja, por exemplo, eu estive numa empresa onde trabalhei, tinha insulinas, sabe qual o problema de uma existência de um problema no processo produtivo de uma insulina é que é encerrar a fábrica e construir outra, porque não se consegue depois resolver aquele processo produtivo assim, fazendo uma concertação e mantendo a fábrica. É um processo produtivo complexo. E nesse sentido, a preocupação das empresas dentro daquilo que é a tranquilidade do que é o planeamento da sua atividade, é de facto com os doentes, porque essa costumo dizer isto, e é uma verdade lá para ali, são os doentes. E, portanto, desde que se acautelem os interesses dos doentes, e já se falou aqui subejamente nisso, eu só aqui referiria uma outra questão que está conexa, que é a prescrição por DCI, que aqui não é inteiramente aplicável. A vossa posição é que a prática de prescrição por DCI não se deve aplicar aos medicamentos biológicos, mesmo não se deve aplicar aos medicamentos biológicos porque, de facto, eles não são iguais e não deve haver esta possibilidade de substituição imediata. Portanto, deve saber-se até... Por cumprimento de uma farmacovigilância ativa muito rigorosa, aquilo que se está a prescrever e aquilo que se está a dispensar e aquilo que está a ser utilizado. E que deve ser designado por um nome qualquer que não seja o puro nome da substância ativa. Aliás, isso... Sabe que alguns destes medicamentos biológicos, e os mais, às vezes os que se falam mais, são aqueles utilizados no tratamento da artrite reumatoide, da artrite psoriática, da doença inflamatória intestinal. Esses medicamentos biológicos são, em muitos países, na maioria deles, diria eu, não são medicamentos hospitalares sequer. Portanto, esta reestabilidade que, apesar de tudo, o hospital permitiria, mesmo prescrevendo por substância ativa e não pelo nome, não é possível no ambulatório. E é por isso que a Diretiva dos Cuidados Transfronteiriços obrigou à publicação de um regulamento com os elementos mínimos da receita médica, porque em muitos outros países elas são prescritas no ambulatório, e que obriga a que os biosimilares, os biológicos, e os seus biosimilares sejam prescritos pelo seu nome comercial. E não pela sua substância ativa. Portanto, nós, na receita médica, nem sequer vamos poder fazer muito isso, mas como nós às vezes gostamos de inovar, é um regulamento. Um regulamento que, por princípio, não é transposto e é imediatamente aplicado. Mas aqui, às vezes, em Portugal... Portanto, deixa essa ressalva que seria bom que isso não acontecesse, não é? Não acontece e, sobretudo, porque, de facto, o que está aqui em causa é mais complexo do que a substituição. É depois o que essa substituição pode levar junto aos doentes. Dr. Carlos Martins, é assim, diabolizar os biosimilares já vimos que não é possível, até porque eles estão em todo o mundo, vão estar na Europa, portanto, não há aqui como dar a volta. É por aqui o caminho, de facto. Agora, isto que o Dr. Heitor diz, de facto é uma preocupação também vossa, ou seja, há aqui que rever algumas questões que estão na lei, que podem tornar, podem simplificar e ser mais adaptável ao próprio doente, porque as associações de doentes estão com muita interrogação relativamente aos biosimilares e a entrada dos biosimilares também no mercado.
Eu acho algumas dúvidas, não será? É mais isso. Não, em primeiro lugar, há aqui um passo que é importante, que é o envolvimento do próprio doente. Claro. E, portanto, e das associações de doentes. Completamente. Ainda há pouco não chegávamos ali É verdade. um conjunto de itens que têm que ser cumpridos e que nós definimos como quase que um regulamento, como é que entra o biosimilar em Santa Maria. Pois. Portanto, tem, como lhe disse e repito, a parte de verificar em termos externos qual é a oferta que há no mercado e se cumpre todos os quesitos em termos de segurança, de fidelidade de produção, etc, etc. A questão de ver com os reguladores, de facto, e só aí é que incomodamos, entre aspas, o nosso corpo clínico e os nossos... Eu digo incomodamos, que tem muito que fazer, é óbvio. Sim, e os nossos farmacêuticos para verificarem se faz questão ou não, embora a questão possa ser suscitada por eles. Agora, também concordo, enfim, que a substituição, digamos, de forma normal, como acontece entre o medicamento de marca e o medicamento genérico, neste caso não será possível no nosso país, nem desejável num conjunto de anos. Por um lado, porque tem que existir um conjunto de alterações em termos de procedimento, em termos de regulamentação da própria legislação, da própria prática, e como em tudo na vida temos que ganhar de uma forma sustentada e muito fundamentada, ganhar a confiança dos clínicos, desde logo dos médicos, mas sobretudo dos doentes e das suas associações. Por isso é que no meio, depois dos clínicos, da Comissão Técnica de Farmácia e Terapêutica, temos o envolvimento dos doentes e das associações antes da decisão final. E, portanto, eu acredito que, no nosso caso, iremos continuar a ser pioneiros. Aliás, Santa Maria e o Centro Hospitalar de Lisboa Norte não é uma questão de orgulho, não, é uma questão de responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade, eu diria, nós temos essa responsabilidade. Somos um hospital universitário, com 2.400 futuros médicos a frequentar as nossas instalações. Temos um IMM com uma credibilidade que dispensa comentários em termos nacionais e internacionais. O próprio hospital tem uma credibilidade e quer reforçá-la como centro de ensaios clínicos, não só nacionais, ser o primeiro a nível nacional, mas também de deslocalização de ensaios para Portugal. Portanto, temos que inovar. Os doentes podem ficar tranquilos? Podem. Eu acho que nós estamos num país que funciona e que funciona particularmente bem nos cuidados de saúde, apesar das limitações todas que temos. E é surpreendente, se nós olharmos para os indicadores de saúde, nós continuamos a liderar em muitos aspectos. Em muitos aspectos e estamos a melhorar em vários, e no caso concreto da participação de médicos e outros profissionais de saúde e também de investigadores que trabalham na área da saúde, nos últimos 10 anos assistimos a uma progressão notável. E vamos continuar a assistir e os doentes beneficiam disso seguramente. Muito obrigada. Muito obrigada aos três por me terem acompanhado neste debate sobre os biosimilares que estão, de facto, na ordem do dia, na Europa e no resto do mundo também. Ficamos por aqui no debate, como vimos. Vamos ainda falar de livros da editora Lidl. Chega-nos a obra Gastroenterologia Fundamental, de Leopoldo Matos e Pedro Narra Figueiredo. Ler, já sabe, faz sempre bem. Agora passamos o Especial Saúde lá para fora, para o consultório do professor Rui Tato Marinho, que nos vai falar do nosso fígado e dos cuidados a ter com este órgão tão importante, mas que nem sempre lhe damos a atenção devida. É o espaço no Consultório Com. Eu despeço-me de si e até para a semana.